Olá, eu sou o Ney Machado, pastor da NCC aqui de Camboriú. Eu quero convidar você para assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos aqui no domingo. Abra o seu coração e seja edificado através de um louvor e uma palavra. No final da mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci, sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Tua graça me resgatou. Liberdade é tudo o que sei. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, a sepultura livre me fez. Glorioso dia, a escuridão me libertei. Chamou meu nome, a sepultura livre me fez. Glorioso dia, a escuridão me libertei. Preço foi pago o meu pecado, a tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo, agora sou rei sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro, agora vejo, quando chamou meu nome, a sepultura livre me fez. Glorioso dia, a escuridão me libertei. Chamou meu nome, a sepultura livre me fez. Glorioso dia, a escuridão me libertei. Diga assim comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falarei palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição.
porque em minha boca existe um milagre. Diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Adore, exalte, glorifique a Ele, que é digno de todo louvor e adoração. Eu quero começar esta noite uma série de mensagens que fala sobre esse tempo. Eu creio que é um tempo de nós nos levantarmos. E o tempo de levantar, ele fala que é um tempo de decisão. É um tempo de você olhar para a sua vida espiritual e dizer: eu não posso continuar com a minha vida espiritual desta forma. Eu não posso continuar com o meu casamento desta forma. Eu não posso continuar com a minha família desta maneira. Eu não posso continuar com a minha empresa deste jeito. Eu não posso continuar com as minhas finanças desta forma. É um tempo de se posicionar. É um tempo de nós nos levantarmos. Para isso, eu quero começar nesse primeiro dia falando sobre Lucas capítulo 6, verso de número 47 até o 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Levantar significa construir. Quando alguém edifica ou constrói uma casa, normalmente as pessoas dizem: fulano levantou aquela casa. Também levantar significa organizar, administrar. Quando alguém pega uma empresa falida, quebrada, organiza, administra muito bem. Alguém diz: ciclano, ele levantou aquela empresa. Porque levantar é organizar, administrar bem. Levantar também significa erguer. Quando alguém consegue cuidar de uma outra pessoa e levantar esta pessoa, é como um pai quando ergue o seu filho. Alguém diz: fulano, ciclano, pastor, levantou aquela pessoa, ergueu aquela pessoa. Então, levantar significa construir, organizar ou administrar bem. Significa também erguer, ou significa construir. Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem a minha palavra, eu vou mostrar a vocês a quem este homem que ouve as minhas palavras e obedece as minhas palavras, a quem ele é semelhante. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e obedece as minhas palavras, ele é semelhante ao homem que, quando foi erguer, levantar, edificar uma casa, ele cavou, ele cavou, ele se esforçou, ele se esmerou até encontrar uma rocha. E quando ele encontrou a rocha, fez daquela rocha o seu fundamento, construiu sobre aquela rocha o seu fundamento. Assim eu comparo o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, e ouve as minhas palavras e obedece às minhas palavras. Jesus não está dizendo que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que se esforça.
Jesus não está dizendo que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é como diz alguns evangélicos, é aquele que paga o preço. Não. Jesus não está dizendo que é aquele que se esforça, aquele que paga um preço, aquele que cava. Não. Jesus está dizendo que é semelhante. Jesus está dizendo é semelhante a este que cavou, a este que se esmerou. Assim é o homem que ouve as minhas palavras e as obedece. Nós precisamos entender e aprender um pouco mais sobre obediência na Bíblia. Obediência não fala de uma ação deliberada da minha vontade. Aí, se a obediência fala de uma ação deliberada da minha vontade, o que nós diríamos, como que poderíamos obedecer se quando a lei veio para que os homens obedecessem a lei, não conseguiram obedecê-la? E por que não conseguiram obedecê-la? Porque não era porque a lei era má, não porque a lei era falível. Não, a Bíblia diz que a lei era boa e justa. A lei era boa, justa, fiel. Assim era a lei. Mas os homens não conseguiram obedecer, não por causa da lei, mas por causa do pecado que opera no homem. Então, quando a Bíblia fala sobre obediência, ela não está falando de uma vontade deliberada da nossa parte. Porque se a Bíblia está dizendo sobre obediência de uma vontade deliberada do homem, o que diria nós no tempo da graça, se no tempo da lei o homem não conseguia obedecer à lei? Quanto mais no tempo da graça, porque veja bem, no tempo da lei, adulterar era pecado. Agora, quando Jesus vem e diz, vocês dizem que adulterar é pecado, é contra a lei, mas eu vos digo, aquele que olha para uma mulher com intenção no coração, esse já adulterou. Ora, se o homem não conseguia obedecer à lei e segui-la, porque a lei dizia não matarás, e Jesus, na graça, ele vem dizendo assim, olha, se a lei diz não matarás, se você odiar o seu irmão, se você falar mal do seu irmão, você se torna um assassino. Então, obediência não é uma vontade deliberada da nossa parte, porque se fosse isso, nós iríamos falhar. Assim como uma árvore, ela não produz fruto porque ela decide produzir fruto, mas ela produz fruto porque ela se expõe à água, e a água produz nela a seiva, e a seiva que passa por toda ela, produz nela fruto. Assim é obediência na Bíblia. Aos estudiosos do grego, quando forem olhar, eles vão perceber que obediência sempre vai estar relacionado com o ouvir. Jesus está dizendo aquele que ouve a minha palavra, e aquele que se dobra, aquele que se curva, aquele que recebe a minha palavra, este homem, ele vai viver uma obediência, não porque ele decidiu obedecer, porque é impossível, quando você recebe a palavra de Deus, você não viver uma obediência a Deus. Porque é a palavra em você que leva você a obedecer a Deus. É a palavra em você que produz fruto em você. É a palavra em mim que leva a um estado de perfeição, a um estado de obediência. É a palavra em mim, produzindo o seu resultado. Deus disse, assim como a chuva cai, assim como a água cai sobre a terra, assim a minha palavra, ela produz o efeito para o qual ela foi designada. A palavra de Deus foi colocada no meu e teu coração para nos transformar e viver conforme a palavra de Deus. Mas tem aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Esses que rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que são aqueles que ouvem a palavra, mas não obedecem a palavra. Não obedecem não por uma decisão deliberada, mas porque rejeitam a palavra. E porque rejeitam a palavra, não conseguem andar na palavra. Esses Jesus compara como aquele que edificou sobre a areia. Mas aqueles que ouvem a palavra, aqueles que se encurvam à palavra, aqueles que se permitem que a palavra cumpra o seu propósito e produza resultado neles, conforme esta palavra, ele tem resultado de obediência. Obediência é você concordar, é você se render,
é você aceitar a palavra em seu coração. Porque a palavra não foi feita, não foi usada apenas para comunicar. Eu estou pregando a você. A palavra não é comunicação. A palavra não é para nos comunicar. A palavra, no princípio, ela foi usada para criar. Lá em Gênesis capítulo 1, diz a Bíblia que Deus disse, haja e houve. Então a palavra não foi feita para comunicar. A palavra foi feita para criar. Deus criou todas as coisas pela palavra. A palavra primeiro cria, depois ela comunica. Começa então a palavra dizendo haja, e tudo que a palavra diz, criou-se. E depois que criou-se, façamos o homem, criou-se o homem. E depois que criou-se o homem, então comunicou-se ao homem. Cresça, multiplique, frutifique. Então primeiro a palavra cria, depois a palavra comunica. Compreenda isso. A palavra em nós, ela primeiramente ela traz criação. Primeiro ela está criando, depois ela está comunicando. Veja o que diz em Romanos capítulo 10, verso de número 17. Olha só o que a Bíblia diz. Logo a fé é pelo ouvir. A fé vem, em outras traduções diz, logo a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Você percebe aqui que tem duas coisas distintas. Uma é a fé, a outra é o ouvir. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A fé vem pelo ouvir. A fé vem da onde? De onde que a fé vem? A Bíblia diz que a fé vem. Mas de onde que a fé vem? A fé vem do Espírito. A fé vem do nosso espírito. Ela manifesta em nós do nosso espírito. Eu já explico um pouquinho melhor isso daí para você. Mas como ela vem? Ela vem pelo ouvir. Mas e o ouvir? Como que o ouvir vem? O ouvir vem pela palavra de Cristo. Percebe que primeiro vem o ouvir, depois a fé. Pastor, o que é isso? É o que eu estava dizendo para você. Primeiro a palavra cria, depois ela comunica. Isso quer dizer que a palavra de Deus, a primeira coisa que ela está fazendo na minha e tua vida é criando em nós o ouvir. Isto é, criando como se fosse um ouvido espiritual em nós, para que nós possamos distinguir a voz do nosso pastor. Por isso que a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as segue. Por que as ovelhas ouvem a minha voz e as seguem? Porque a palavra cria naqueles que são as ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que se rendem ao seu pastor, aqueles que se rendem ao seu Senhor, aqueles que se rendem à palavra. Nestes é criado o ouvir. Aleluia. A palavra cria o ouvir. Então, quando a palavra criou o ouvir, então ela começa a comunicar. E quando ela comunica, a fé vem. E você começa a caminhar na palavra, porque foi criado em você o ouvir, e depois que criou-se o ouvir, a fé, ela vem. E ela vem da onde? Do seu espírito. Ela vem do seu espírito. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 3. Escute isso. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito. Não pense de si mesmo além, mais. Não pense mais do que isso, do que convém. Mas que pensem de si sobriamente. Como que vamos pensar de nós? Mediante, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isso quer dizer que Deus repartiu uma medida de fé a cada um de nós. Foi colocado em nós. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, eu quero. Você levantou a sua mão, fez a confissão de fé, e quando você confessou a Jesus, foi colocado em você, no seu espírito, uma medida de fé. Foi colocada uma medida de fé. Agora, não pense de você além do que essa medida de fé, porque aqui tem uma medida de fé. Mas calma, tem a palavra cria. O que a palavra cria? Ela cria o ouvir. E quando a palavra cria ouvir, vem o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir. Eu vou explicar isso para você contando uma história.
No Velho Testamento tinha uma mulher que perdeu o seu marido. O seu marido tinha uma dívida muito grande. Agora os credores vieram e queriam relevar os seus filhos como escravo. Ela vai até o pastor da igreja, o profeta na época. E ela chega para o profeta e diz para o profeta: olha, profeta, o seu servo, meu marido, morreu. Ele deixou uma dívida. Agora os credores querem vir e levar os meus filhos. Eles querem levar os meus filhos como escravos para pagamento da dívida. O que eu faço? O profeta, o pastor da igreja, olhou para ela e disse: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma medida de azeite. Aleluia, que coisa linda. A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma medida de azeite. Não diga que você não tenha fé, porque Deus depositou sobre você uma medida de fé. Deus colocou em você uma medida de fé. O que você tem em casa? Eu tenho uma medida de fé. É a única coisa que eu tenho, é uma medida de fé. Então faz o seguinte, então vai aos teus vizinhos e pega vasos. Nós somos chamados na Bíblia também de vasos. Pegue vasos, pegue vasos. E quando pegar muitos vasos, vai em casa, feche a tua porta em casa, pegue essa medida de fé que você tem e comece a derramar sobre o vaso. Enquanto houver o vaso, haverá azeite sendo derramado. Enquanto houver vaso, isto é, enquanto a palavra estiver criando vaso, o azeite virá, o azeite chega, o azeite vem, o azeite desce e o azeite enche. Pastor, é apenas uma medida. Deixa a palavra criar o ouvir. E quando o ouvir estiver em você, a fé vem. Como, pastor? Eu não sei como o azeite veio, mas eu sei que enquanto havia vaso, havia azeite sendo derramado. Enquanto houver aqueles que ouvem a palavra de Deus, se rendem à palavra de Deus, se curvam à palavra de Deus, azeite está sendo derramado. Isto é, a fé está vindo sobre ele, sobre ela, sobre a sua casa. Aleluia! Por isso que eu estou dizendo que é tempo de nos levantarmos. Não é tempo de nos levantarmos naquilo que nós pensamos que temos que levantar. É tempo de nos levantarmos na palavra de Deus. Você é aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Você tem aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Você vai para onde a palavra de Deus diz ao teu respeito. É a palavra de Deus que governa a minha vida e que governa a tua vida. É a palavra de Deus que cria em nós o querer e também o realizar. É a palavra de Deus. Não é pelo que eu e você fazemos, mas é por aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Não é pelo que eu e você achamos, mas é por aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. O que a palavra de Deus diz sobre nós? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz o que sobre nós? Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz o que sobre nós? O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Porque eu preguei a semana passada, Ele me é suficiente. Se eu tenho Ele, eu não preciso de nada. De nada, de nada. Porque a palavra de Deus cria em mim. Aleluia. Cria em mim. Vamos voltar para o texto de Lucas. Vamos voltar lá para o texto de Lucas, o primeiro texto que nós lemos. Depois nós voltamos em Coríntios. Vamos, Lucas. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. É semelhante a um homem que cavou. Próximo verso. É semelhante a um homem que cavou, que abriu profundamente uma vala, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, caindo a chuva, desceram os rios, sopraram os ventos com ímpeto nesta casa, desejando que ela caísse, pensando que ela ia cair, querendo que ela caísse. Mas escute uma coisa, aquele que está firmado na palavra, edificado na palavra, levantado na palavra, não cai. Eu vou falar mais uma vez. Aquele que está construído na palavra, edificado na palavra, levantado na palavra, não cai. Alguns entenderam, eu vou falar mais uma vez. Aquele que está levantado na palavra, edificado na palavra, construído na palavra, não cai. Aleluia! É isso que a palavra de Deus diz a teu respeito.
pastor, mas 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso do número 12, está dizendo isso daqui para nós. Olha o que está dizendo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, aquele, pois, que pensa, eu peguei a máscara em vez do lenço para limpar. Teu fim está chegando. Você vai embora daqui uns dias. Amém? Aleluia. Aleluia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O que Jesus disse? Que aquele que estava em pé, caía ou não caía? Aquele que estava na rocha, não caía. Caía a chuva, descia os rios, sopraram os ventos, e essa pessoa não caía. E essa casa não caía, porque ela estava edificada onde? Estava edificada sobre a rocha. Mas teve uma casa que caiu. Vamos voltar em Lucas? Lucas, o 49 diz o seguinte. Olha só o que diz o 49. Lucas 49. Mas o que ouve não pratica. É semelhante a um homem que também levantou uma casa, que edificou uma casa, que colocou uma casa em pé. Ele ouviu a minha palavra, mas não praticou. Mesmo assim, ele edificou a sua casa. Ele construiu a sua casa. Ele está levantando, ele está edificando, a sua casa está em pé. Mas a Bíblia diz que sem alicerces. Ela está firmada no horóscopo do dia. O que diz o horóscopo ao meu respeito? Use amarelo. Então ela usa amarelo. Ela ouve a palavra, mas ela também ouve o horóscopo. Ela ouve a palavra, mas ela quer também saber a notícia do dia. A Bíblia diz que bateu um ímpeto torrente, caiu a chuva, desceram os rios, sopraram os ventos, e essa casa caiu. E foi grande a sua ruína. Por quê, pastor? Porque ela não estava edificada unicamente e exclusivamente na palavra. Ela ouvia a palavra, mas ela também ouvia o que o YouTube estava dizendo. Ela viu o pastor pregando sobre o dízimo, sobre a oferta, mas ela olhava no YouTube tantos ensinamentos tirados do inferno a respeito de dízimo e oferta. E ela dizia, o YouTube é mais profeta do que os profetas da minha igreja. E ela seguia o YouTube. Ela seguia os gurus da atualidade. Ela lia a palavra de Deus, mas ela lia livros que falavam sobre como a sua performance é importante. Como é bom você ter boas habilidades e confiar nelas. Porque é o poder do pensamento positivo que vai te levar para frente. A Bíblia diz, vamos voltar em Coríntios, para encerrar. Coríntios 10. O 12 primeiro. O 12. Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Porque quem sabe você está edificando a sua casa. Você está levantando-se sobre areia. No mesmo livro, uns versículos antes, 1 Coríntios 10, 7, tem um texto que está dizendo o seguinte: não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber. Era o povo de Deus. Era o povo escolhido do Senhor, que saiu do Egito, que Deus tirou do Egito com mão forte. Esse povo, ele assentou-se a comer e a beber, mas depois ele levantou-se para festejar. O fato de levantar-se não quer dizer que está em pé. O fato de levantar-se, o fato de levantar-se e estar em pé, não quer dizer que está bem firmado. Não quer dizer que está bem edificado. Não quer dizer que está bem construído. Porque pode cair a chuva, pode descer os rios e pode soprar os ventos. E se essa casa não estiver bem edificada, ela vai cair. O texto está dizendo do povo de Israel quando sai do Egito. Agora Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. E o povo diz, Moisés está demorando. Vamos fazer para nós outros deuses. Vamos fazer para nós outras formas de nos divertir. Outras maneiras de nós cultuarmos. E então Arão, o sacerdote do Senhor, seguido pelo conselho do povo, disse, então me tragam os ouros. E eles trouxeram os ouros. As mulheres trouxeram
os pingentes de ouro, trouxeram os brincos de ouro, trouxeram os anéis de ouro e jogaram no fogo. E fizeram ali um bezerro de ouro. E quando fizeram esse bezerro de ouro, o povo então sentou-se para comer e beber. E depois eles se levantaram, adorando, não ao Senhor que tinha tirado eles com mão forte do Egito, mas eles se levantaram adorando o bezerro de ouro. Quantas pessoas nesta pandemia se esqueceram de Deus? Quantas pessoas que criaram seus próprios bezerros de ouro? Quantas pessoas que de repente criaram o seu próprio sistema de culto, a sua própria maneira de servir a Deus? É tempo de nós nos levantarmos, mas não nos levantarmos naquilo que nós achamos que temos que levantar. É tempo de nós nos levantarmos na palavra de Deus, no ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nesse dia, quando o povo fez isso, morreram 3.000 homens. 3.000 homens morreram. Mas a Bíblia diz que no dia do Pentecostes, no dia que o Espírito Santo veio e desceu sobre os discípulos, Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, levantou-se e pregou. E naquele dia, 3.000 almas foram salvas pelo poder da palavra de Deus. Pastor, a chuva desceu na minha casa. O vento está batendo forte. Parece que a casa vai cair, vai destruir. A pergunta é, está fundamentada onde? Sobre qual palavra? Sobre qual ensinamento? Se ela estiver edificada sobre areia, ouviu as palavras do Senhor e não seguiu as palavras do Senhor, não se rendeu às palavras do Senhor, esta casa pode cair e grande será a sua vida. Mas se você edificou a sua casa sobre a rocha, se você edificou a sua casa sobre Jesus, se você edificou a sua casa sobre a palavra, não tenha medo do vento, não tenha medo da tempestade, não tenha medo da chuva, porque pode balançar para a direita, pode balançar para a esquerda, mas a Bíblia diz, essa casa não cai, porque aquele que está edificado na rocha, esse não cai, esse não é derrubado, esse não é levado pelo vento, esse não é levado pelas águas, esse não é levado pelas enchentes, esse não é levado por qualquer vento de doutrina. Pode vir vento da direita, pode vir dentro da esquerda, de frente, de trás, de baixo para cima, de cima para baixo, mas ele permanece, porque não é o que ele levantou, mas é sobre quem ele levantou. É Jesus, a nossa rocha, o nosso Senhor, a nossa palavra. Aleluia! Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Fica em pé, adore, 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 adore. Adore ele. Aleluia! Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e seja um divisor de águas na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro, em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta palavra está dizendo que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Jesus é o Senhor, nós somos salvos. Esta salvação está disponível para você. Eu quero convidar você para orar comigo a oração de confissão, recebendo Jesus no seu coração, na sua casa, na sua vida. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e faça de mim uma nova criatura. Eu rejeito o diabo e seus demônios e recebo o Espírito Santo, que me fortalece a cada manhã, em o nome de Jesus. Receba a salvação sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. O segundo convite, eu quero convidar você para participar de um dos nossos cultos. Fica na Avenida Santa Catarina, número 1901, na cidade de Camboriú. Você é o nosso convidado para participar aos domingos, em o nome de Jesus. Amém.